Eu vou começar com uma pergunta que eu evitei por muito tempo. Por que que eu continuo escolhendo pessoas que me machucam? Não foi uma vez, não foram duas, foi padrão. Mudava o nome, mudava o rosto, mudava a história, mas o final sempre parecido, distância, frieza, desinteresse, dor, e durante anos eu contei a mesma narrativa confortável. Eu só dou azar. As pessoas hoje em dia são complicadas. Eu amo demais, mas lá no fundo, numa parte silenciosa que eu tentava ignorar, eu sabia, tinha algo em mim que estava escolhendo aquilo. Eu me lembro da primeira vez que percebi o padrão com clareza. Eu estava deitado na cama, depois de mais uma conversa que terminou em silêncio frio, o celular ao lado, nenhuma mensagem. Aquela ansiedade apertando o peito, aquela vontade de mandar mais um texto só para não sentir o vazio. E de repente eu pensei, por que isso parece familiar? A sensação de correr atrás, a sensação de tentar provar meu valor, a sensação de estar sempre um passo atrás, emocionalmente, aquilo não era novidade, era repetição. Eu comecei a lembrar das histórias anteriores, pessoas emocionalmente indisponíveis, pessoas confusas, pessoas que diziam não sei o que quero, enquanto eu sabia exatamente o que queria, e mesmo vendo os sinais, eu dizia para mim mesmo que era paciência, que era maturidade, que era compreensão, mas se eu fosse brutalmente honesto, era medo. Medo de ficar sozinho, medo de não encontrar alguém melhor, medo de não ser suficiente para alguém que realmente estivesse disponível. Então eu aceitava migalhas emocionais como se fossem banquete. Eu me contentava com mensagens espaçadas, com planos incertos, com promessas vagas, e ainda chamava isso de construção gradual. Eu ignorava sinais claros, a falta de prioridade, a inconsistência, a ausência de esforço real, porque admitir que aquilo não era suficiente significava tomar uma decisão difícil. E ir embora dói. E eu percebi que, no fundo, eu me sentia atraído, né, pela intensidade do começo. Aquele jogo de conquista, a incerteza, a adrenalina de não saber se a pessoa realmente gostava de mim. Aquilo me fazia sentir vivo. Mas intensidade não é sinônimo de segurança. Às vezes é só ansiedade disfarçada de paixão. Eu comecei a questionar por que eu me sentia mais atraído, por quem era difícil do que por quem era claro. Quando alguém demonstrava interesse estável, eu estranhava. Parecia calmo demais, sem emoção suficiente. Olha o nível da distorção. Eu confundia estabilidade com tédio. Confundia imprevisibilidade com química. Confundia frieza com desafio. E desafio para mim significava valor, será difícil, vale a pena. Se eu precisava me esforçar mais, significava que era especial. Só que isso me colocava sempre na posição de provar. Provar que eu era interessante. Provar que eu era suficiente. Provar que eu merecia atenção. E quando você entra numa relação tentando provar seu valor, você já começou desequilibrado. Eu lembro de cancelar compromissos importantes para estar disponível, de ajustar minha rotina, de mudar pequenos comportamentos para agradar, não de forma extrema, mas o suficiente para me perder um pouco. E no final, quando a pessoa se afastava ou dizia que não estava pronta, eu ficava devastado. Mas olhando com maturidade, eu percebi os sinais estavam lá desde o início. Eu só escolhi ignorar. Porque a verdade é que reconhecer os sinais cedo demais exige autoestima sólida. Exige dizer, isso não é suficiente para mim. E naquela época, eu não acreditava totalmente que merecia algo melhor. Então, eu aceitava o que vinha. E cada vez que eu aceitava menos do que precisava, eu reforçava internamente a ideia de que aquilo era o que eu podia ter. É difícil admitir isso, é mais fácil culpar o outro, dizer que as pessoas são frias, que ninguém quer compromisso, que o amor está escasso. Mas eu comecei a perceber que eu estava escolhendo padrões familiares, não necessariamente saudáveis, familiares.
Familiar dói menos do que desconhecido. E talvez o problema não fosse apenas as pessoas que me machucavam. Talvez fosse a parte de mim que se sentia confortável em tentar conquistar quem não estava totalmente disponível. Porque enquanto eu estava focado em conquistar alguém, eu não precisava encarar minhas próprias inseguranças mais profundas. Era distração emocional. E essa percepção foi o começo da virada. Quando eu parei de culpar só o outro, a dor ficou mais honesta, porque agora eu precisava encarar algo muito mais desconfortável. Talvez eu estivesse escolhendo pessoas que me machucam porque, em algum nível, aquilo confirmava algo que eu já acreditava sobre mim. Essa foi uma das verdades mais difíceis de engolir. Eu comecei a olhar para minha história com mais profundidade. Eu percebi que desde cedo eu associava amor com esforço, com conquista, com ter que merecer. Amor fácil demais parecia suspeito. Amor disponível demais parecia sem graça. Eu estava condicionado a acreditar que se eu precisasse lutar pela atenção de alguém, então aquilo tinha valor. E isso é perigoso, porque eu não estava buscando conexão saudável. Eu estava buscando validação. Quando alguém emocionalmente distante me dava um pouco de atenção, eu sentia uma euforia desproporcional, como se tivesse vencido uma batalha, como se tivesse provado meu valor. Mas essa validação era instável, e eu ficava preso tentando reproduzir aquela sensação. Eu percebi que não era só sobre a pessoa, era sobre a sensação de finalmente ser escolhido por alguém que parecia difícil de alcançar. Isso alimentava meu ego, mas destruía minha paz. Eu também comecei a reconhecer meu medo profundo de abandono. Quando alguém demonstrava sinais de afastamento, eu entrava em modo alerta, mandava mais mensagem, tentava resolver rápido, me esforçava mais, eu não queria perder. Mas na tentativa de não perder o outro, eu estava me perdendo. Eu ignorava o desconforto inicial, aquela sensação sutil de que algo não estava equilibrado, porque eu preferia me agarrar à possibilidade do que encarar a realidade. Possibilidade é sedutora, realidade exige decisão. Eu também precisei admitir que às vezes eu me sentia mais confortável em relações onde eu não era totalmente priorizado. Parece contraditório, mas faz sentido quando você olha com sinceridade. Se a pessoa não estava totalmente disponível, eu podia culpar a situação se desse errado. Eu não precisava lidar com o risco de me envolver profundamente com alguém saudável e, ainda assim, não dar certo. É mais seguro investir em alguém que já demonstra instabilidade. Por quê? Se falhar, você já esperava. Isso dói admitir. Eu percebi que parte de mim tinha medo de relações realmente maduras. Porque maturidade exige vulnerabilidade real, exige mostrar fraqueza, exige ser visto por inteiro. E se você é visto por inteiro, não há desculpa pronta se não funcionar. Eu comecei a notar como eu romantizava o mínimo. Um gesto simples virava prova de amor. Uma mensagem carinhosa virava sinal de compromisso. Eu inflava pequenos sinais porque queria acreditar. Eu não estava analisando consistência. Eu estava reagindo a momentos isolados. E consistência é o que sustenta vínculo, não intensidade pontual. Eu também tive que aceitar que, enquanto eu estivesse carente, eu escolheria com carência. E carência distorce critério. Quando você está com medo de ficar sozinho, qualquer atenção parece melhor do que nenhuma. Quando você não está confortável com sua própria companhia, você tolera quase qualquer coisa para evitar o silêncio. Eu precisei aprender a ficar sozinho sem me sentir incompleto. Por quê? Enquanto eu buscava alguém para preencher um vazio interno, eu inevitavelmente escolheria pessoas que reforçassem esse vazio. Essa foi uma virada importante. Eu comecei a perguntar, não apenas eu gosto dessa pessoa, mas eu gosto de quem eu me torno perto dessa pessoa. Eu ficava mais ansioso, mais inseguro, mais dependente, ou mais tranquilo, mais confiante, mais eu mesmo. Essa pergunta mudou tudo. Eu percebi que na maioria dos casos em que me machuquei, eu já não estava sendo eu mesmo. Eu estava tentando ser mais interessante, mais paciente, mais compreensivo do que o saudável, que eu estava me ajustando demais. E ajuste constante cansa. Eu também comecei a entender que escolher melhor
Exige suportar o desconforto de dizer não cedo, de se afastar quando percebe sinais claros, de não insistir só porque a química existe. Química não é caráter. Intensidade não é compromisso. Promessa não é atitude. Eu precisei internalizar isso. E aos poucos fui percebendo que o padrão não era azar. Era escolha inconsciente guiada por feridas antigas. E feridas não resolvidas escolhem por você, enquanto eu não encarasse minhas inseguranças, meu medo de abandono e minha necessidade de validação. Eu continuaria me sentindo atraído pelo mesmo tipo de dinâmica. Mudar. O padrão não começa escolhendo pessoas diferentes. Começa escolhendo ser diferente, né? Eu achava que quebrar o padrão significava encontrar a pessoa certa. Não significa. Significa me tornar alguém que não aceita mais o que me machuca só para não ficar sozinho. Essa é a parte adulta da história, porque quando eu finalmente paro de repetir o ciclo, eu percebo que o ponto de virada não está no outro, está em mim, na minha tolerância, no meu limite, no meu nível de amor próprio. Eu começo a fazer algo que antes parecia impossível. Eu saio cedo, não depois de meses de ansiedade, não depois de já estar emocionalmente envolvido até o pescoço, cedo, no primeiro sinal claro de desinteresse consistente. Na primeira incoerência repetida, na primeira vez que eu percebo que estou me diminuindo para caber, isso dói, mas dói menos do que insistir. Eu aprendo a diferenciar desconforto saudável de desrespeito. Porque nem todo desconforto é sinal de fuga. Às vezes é só vulnerabilidade. Mas quando o padrão é unilateral, quando o esforço é desproporcional, quando eu estou sempre tentando equilibrar algo que o outro não sustenta, não é desafio romântico, é desequilíbrio. E eu começo a respeitar meu próprio tempo. Eu paro de investir energia em quem não investe de volta. Não com raiva, não com joguinho, mas com clareza. Eu também aprendo a tolerar o vazio, que vem depois de dizer não, porque esse vazio é o que antes me fazia voltar atrás. Eu confundia solidão momentânea com prova de que eu precisava daquela pessoa. Mas solidão não é sentença, é fase. E ficar sozinho por escolha é muito diferente de ficar mal acompanhado por medo. Eu começo a perceber algo poderoso. Quando eu paro de escolher com carência, eu começo a escolher com critério. Eu observo consistência. Eu observo postura. Eu observo como a pessoa lida com conflito. Eu observo como me sinto ao lado dela. Não só no começo empolgado, mas no dia comum. E tem algo que muda dentro de mim quando eu me coloco como prioridade. Não prioridade egoísta. Prioridade emocional. Eu paro de me convencer de que mereço menos. Eu paro de achar que preciso me provar. Eu paro de aceitar a ambiguidade como padrão. Isso não me torna frio. Me torna consciente. Eu ainda sinto atração. Ainda sinto intensidade. Ainda me envolvo, mas agora eu não ignoro os sinais que antes eu romantizava. Eu entendo que amor saudável não é montanha-russa constante. Não é ansiedade permanente. Não é dúvida diária sobre onde eu estou na vida da pessoa. Amor saudável é estável. É claro, é coerente. E talvez no passado eu não tivesse pronto para isso, porque estabilidade exige maturidade emocional. Exige que eu esteja bem comigo mesmo. Exige que eu não esteja buscando alguém para me salvar de mim. Eu precisei construir essa base primeiro. Eu precisei aprender a gostar da minha própria companhia, a me sentir suficiente mesmo sem validação constante, a preencher meu tempo com propósito, não com expectativa. Quando eu fiz isso, algo mudou no meu radar emocional. Eu parei de me sentir tão atraído por quem era distante demais. Porque distância deixou de parecer desafio interessante e passou a parecer falta de disponibilidade. Eu parei de romantizar frieza como mistério. Eu parei de confundir insegurança com paixão. E, aos poucos, comecei a escolher diferente. Não perfeito, mas melhor. E agora eu quero falar com você com cuidado. Se você continua escolhendo pessoas que te machucam, talvez não seja porque você é fraco. Talvez seja porque existe uma parte sua que ainda acredita que precisa merecer amor,
que precisa lutar por atenção, que precisa provar valor. Mas amor não é prêmio por desempenho. Você não precisa convencer alguém a ficar. Quem quer ficar, fica. Quem quer construir, constrói. Quem quer você, demonstra simples. Não fácil, mas simples. E talvez a decisão mais adulta que você pode tomar não seja tentar amar melhor o outro, seja amar melhor a si mesmo, colocar limite. Dizer não e ir embora quando necessário, isso não é desistência, é maturidade. Porque o ciclo só se quebra quando você para de aceitar o que sempre te feriu. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você começa a se tornar o tipo de pessoa que atrai relações mais alinhadas com quem você é hoje, não com as feridas que você carrega. Você não controla quem aparece na sua vida, mas controla quem permanece. E, às vezes, o maior ato de amor próprio é escolher não repetir o que já te quebrou tantas vezes. Você merece algo que não te faça duvidar do seu valor todos os dias. E tudo começa com uma escolha diferente, uma escolha consciente, uma escolha madura, uma escolha que diz: eu não aceito mais o mínimo disfarçado de máximo. E essa escolha muda tudo. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.